Domingo, dia de churrasco, mesmo com esse calor insuportável. E no nosso churrasco de hoje, aposto no papo sobre o Dia da Consciência Negra e ainda no nosso terrorismo de esquerda. Ué, como assim? E no final do vídeo, apresento uma pesquisa que você vai se indignar. É o nosso churrasco de domingo, depois da vinheta. Amanhã, segunda-feira, 20 de novembro, dia dedicado a Zumbi dos Palmares, é também marcado como marcado como feriado do Dia da Consciência Negra em 6 estados: Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo. 3 capitais: João Pessoa, Goiânia e Florianópolis, e mais de 1.200 cidades. E em alguns churrascos desse domingo, o tema ganhará destaque do dia. Muitos a favor, outros contra a marcação desse dia. Evidente que, junto às discussões, haverá assuntos sobre a guerra em Gaza, quem tem razão, e a ideia fixa de que a esquerda brasileira torce para o Hamas e afina ideias com os nazistas na perseguição aos judeus. Pera lá, nossa esquerda tem suas idiosincrasias e contradições, mas assim é demais. Mas tudo isso tem uma razão. A turma do imponderável insiste em classificar o governo brasileiro de antissemita e que a liberação dos brasileiros só foi possível depois de uma intervenção messiânica. Ó delírios de quem propaga os milagres falsos de um falso Messias. Também pudera, veja só, os cristãos seguem a Bíblia, os muçulmanos, o Corão, os judeus, a Torá, e os nossos seguidores do Messias, um conjunto do que tem de pior nas plataformas de mensagens, redes sociais e Olavo de Carvalho. E atenção urgente, em 72 horas sairá a condenação de Lula no Tribunal de Haia. Mas vamos relaxar. Vamos lembrar que temos que nos lembrar do nosso amigo negão. Gente boa. Eu, por exemplo, sou amigo de vários negros e negras. Até me apaixonei pela boca da Joana. Lembra dela? E que boca, que dentes os dentes de Joana. Uma mulata e tanto. Que nada, cara, já até namorei. Para. Que é isso, gente? Vamos parar com essa conversa. Negro é gente também, assim como nós. Pois é, não é brincadeira. O fato é que, querendo ou não, carregamos uma quantidade enorme de preconceitos, de falas que saem sem que a gente saiba, sem que a gente se dê conta de que estamos reproduzindo o que ouvimos durante anos e anos e anos e anos. E tem até aqueles que têm saudades dos tempos em que zoava com o negão, falava com carinho com a sarará, tecia elogios à mulata. O preconceito é tanto que se algum de nós, mestiços mais clarinhos, mais branquinhos, vira um preto de bermuda, camiseta e sandálias de dedo numa rua sem movimento, vamos ter medo de ser assaltados. Tô mentindo? Sim ou não? Responda aí nos comentários. É estrutural, sim. E para mudar isso é preciso sair do discurso para a ação. Mostrar de peito aberto, com a cara pro vento, que admira, respeita e valoriza as pessoas pretas verdadeiramente de coração de fato. É preciso fazer como Alexandre Maestrini, professor e escritor. Parceiro nosso aqui no canal, que lançou nesse início de ano, em Juiz de Fora, o projeto Nossas Belezas Pretas, que valoriza as pretas e os pretos e suas trajetórias de vida, trabalho, arte e dores. Fala, Alexandre. Então, esse projeto surgiu quando eu pensei de escrever o meu quinto livro e o assunto seria a justiça com os negros, né? Porque eu tive família branca, sempre empregadas negras, estudei em escola boa, nunca vi negro em lugar nenhum, nas minhas relações, né, na época de juventude. E quando a gente estava escrevendo o livro do Franzil, eu vi que em Juiz de Fora, 1858, quando chegaram mil alemães,
tinha 22 mil negros trabalhando em Juiz de Fora. E aí eu tomei uma consciência, isso foi por volta de 2015, e eu queria fazer alguma coisa nessa reparação, porque eu acho que a gente só vai ser uma nação realmente quando negros e brancos se derem as mãos e se olharem de igual para igual. Como as pessoas sempre falam que os negros precisam se esforçar mais, que eu acho uma besteira, né? Eles já se esforçam bastante e precisam se qualificar, não tem negro qualificado para colocar nas posições, por isso que não existe negros nas posições de destaque da cidade, por exemplo, a Câmara Municipal não tem negros, tendo 56% da população, não tem negros representando essa população, e nos cargos principais da cidade também. Eu resolvi escrever um livro, né, Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, e descobrir os talentos, descobrir as trajetórias, escrever as trajetórias dele, para as pessoas terem consciência como são pessoas esforçadas, valorizadas e que sempre fizeram a Juiz de Fora uma cidade grande e uma cidade do jeito que é hoje, né? Quem construiu as estradas, quem constrói os prédios, quem constrói tudo, são os negros. Até hoje são os negros. Então, resolvi fazer um livro por partes. No caso aí, essa série de reportagens Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, que roda na RCW TV, depois eu vou deixar o link aqui abaixo, e vocês vão poder ver as riquezas pretas que nós temos, as advogados, jornalistas, cantores, compositores, músicos, e de todas as áreas da cidade tem gente de qualidade negra, então está na hora da gente colocar isso aí para fora. Em breve eu vou editar a primeira edição do livro, Nossas Riquezas Pretas de Juiz de Fora, e depois vou continuar entrevistando mais outras riquezas pretas. É isso. Obrigado pela oportunidade, Aníbal. Obrigado a você, Alexandre. Foi ótimo tê-lo novamente aqui com a gente, falando de um projeto de grande alcance, de grande justiça social. E você, o que achou desse projeto? É válido? Deixa aqui, seu comentário. E a pessoa de quem eu vou falar agora é uma dessas nossas belezas pretas, não de Juiz de Fora, mas de São Paulo, São João del Rei e Pedro Leopoldo. É isso mesmo. Estamos falando do Jair dos Santos, Jairzinho, ou Jai, como era conhecido. Um garotinho, gordinho, preto, que sofreu bullying, mas avançou na vida, se tornando um expoente na luta estudantil dos anos de 1990 em São Paulo, passando por São João del Rei, onde teve atuação marcante na conquista do passe livre nos ônibus para os estudantes daquela cidade. Foi decisivo na eleição para deputado federal de Reginaldo Lopes, do PT, não só na eleição, mas também durante toda a campanha. E entre várias outras atividades, ele sempre esteve voltado para a educação e justiça social. Morreu precocemente aos 40 anos, sem deixar um legado de crônicas, artigos e desabafos no seminário Folha de Pedro Leopoldo, onde ao longo de 5 anos esteve escrevendo. Falava de política, de democracia, comportamento, sempre otimista, mas com a característica que marcou a sua vida, a coerência, ainda que vezes paradoxal. Num de seus textos escritos em 2008, ao defender o sistema de cotas, expôs a crueza do preconceito de cor do Brasil. Então vamos ao texto escrito em 2008. Cotas raciais, em busca da igualdade, por Jair dos Santos. Recentemente, um grupo intitulado 113 cidadãos antirracistas contra as leis raciais, tendo entre eles Dona Ruth Cardoso, ex-primeira-dama, casada com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Dona Ruth Cardoso já morreu. E Caetano Veloso, entregou um documento ao ministro Gilmar Mendes, então presidente do Supremo Tribunal Federal. No documento, o grupo procurava municiar essa alta corte com argumentos contra as políticas de cotas para negros das universidades públicas e do ProUni, sustentando que o correto é uma política de cotas sociais, uma vez que a exclusão ultrapassa a seara racial. Prossegue ele. Durante esses 120 anos de abolição da escravatura, nunca houve preocupação em elaborar políticas públicas de inclusão do povo negro no processo de desenvolvimento nacional, gerando esse fosso de desigualdade. Eu estou lendo. É ridículo o argumento do documento apresentado,
criticando o programa de cotas da Universidade de Brasília, entre outras, que não distingue o negro rico do negro pobre, dando a ambos um privilégio sobre o branco pobre, como se fosse comum a presença de negros ricos em nossa sociedade. Esse argumento é surreal, diz Jair dos Santos no texto, bem próprio daqueles que procuram viver isolados em suas salas confortáveis, longe da realidade. Não é novidade para ninguém que em nossa sociedade existe um muro, aliás, um muro bem alto para a ascensão social e econômica de negros e pardos. Negar os obstáculos é o mesmo que acreditar em contos de fadas, num mundo irreal e bonito que tentamos fantasiar para nossos filhos e filhas. Temos que encarar a realidade. O mundo é feio, duro e preconceituoso. A universidade, o acesso à universidade pública ou privada é penoso. Na universidade pública, concorre-se com aqueles que tiveram melhores escolas de ensino básico. Em geral, um contingente que, desde a pré-escola, frequentou colégios particulares de alta qualidade, podendo ter o luxo de concorrer aos chamados cursos de ponta, como medicina, odontologia, direito, etc. Na universidade privada, concorre-se com o poder de pagar ou não a mensalidade, independente do curso. Sendo os negros aqueles que têm os piores cargos e salários, que frequentam as piores escolas, é justo exigir uma política diferenciada de inclusão de negros no ensino superior, minorando esse descompasso social. Se em 1888 não foi cumprido o compromisso de doações de terras para os negros, hoje é importante o país garantir o acesso à universidade, proporcionando igualdade e oportunidade. Jair dos Santos escreveu isso em, fecha aspas, Jair dos Santos escreveu isso em 2008. A legislação federal para a questão das cotas só foi promulgada em 2012. Interessante isso. Mas para encerrar o Encontros e Ideias de hoje, alguns números que mostram que estamos bem longe do que podemos chamar de sociedade civilizada. O boletim Pele-Alvo, a bala não erra negro, divulgado quinta-feira passada pela rede Observatórios, aponta que no ano passado, em 2002, a cada 8 horas e 24 minutos uma pessoa negra morreu em decorrência de intervenção policial. Foram 1.042 negros mortos pela polícia do Rio de Janeiro. 87% dos casos com informações completas de cor e raça, porque nem todas têm isso. O mesmo levantamento mostra que em Pernambuco do ano passado, todos os mortos pela polícia de Recife, assim como de Olinda, eram negros. Em Recife foram 11, em Olinda 6. Sem mais o que falar. A gente fica por aqui. Continue nos acompanhando. Se chegou hoje, faça sua inscrição no botão que aparece na minha foto. Um grande abraço e até a próxima semana.